crianças gritam por falta de uma clave de sol. Não fales como se me conhecesses há anos. Anos são múltiplos de meses. Vai te fuder. Palavrões, eu gosto tanto. Tu tratas tudo como se nos conhecêssemos há muito tempo, não é? Se é bom, se é mal, se não é bom nem mal. Mas é sempre como se nos conhecêssemos há muito tempo. Como se fôssemos velhos amantes. Velhos amantes. E afinal teremos que ter um talento brutal para sermos velhos sem sermos amantes. Eu nem vou te perguntar o que é isso. Não é do teu tempo. E nem do teu. Touché, como dizem os belgas. Vasco, podemos ir com calma. Como assim ir? Não vamos. Eu acho que vamos. Não vamos? Explica. Tu não achas que vamos? Eu acho que vamos. Tu gostas muito de ping-pong. É o meu lado coreano. E chama-se tênis de mesa. Queres ir ao cinema? Queres ir ao cinema? E agora és um papagaio? Não, Joana. É que as tuas perguntas são reflexos. Queres ir ao cinema significa que tu queres ir ao cinema. É como aqueles casais que oferecem ao cônjuge discos que eles mesmos querem ouvir. És insuportável. Dizes isso a todos. É isso então. Pode até ser. Mas isso aqui? O meu ex. Pelo visto somos jovens amantes. Só os jovens amantes é que dizem o meu ex. Vá merda. Vou. Não sabia que eras machista? Machista? Eu nem macho sou. Houve uma troca na maternidade. Ao invés de me trocarem por uma criança, trocaram-me um cromossoma. Um caso raro de negligência médica. És ciumento. Por causa do ex? Não, do ex. Nada disso, Joana. Eu aceito a sociologia. A propósito, nós somos da geração X. És um pedante. Um pendente. Pendente? O que isso quer dizer? Nada, Joana. É um trocadilho. Um acaso significativo. Mas tu também tens ex. Nada disso. Eu não aprovo essa instituição. Eu acho que é degradante para uma mulher. És o Oscar Wilde do puteiro. Do puteiro não diria. Do bordel. Ao mesmo tempo tens graça. Ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo que tu não tens graça nenhuma. Haverá temas mais divertidos? Do que este? Qual este? Este. Tema ou motivo? Vamos lá. Um pouco de rigor teórico. Ai, Vasco, te dá tesão ser assim esperto, é? Não muito. Mas tu gostas desse joguinho. Por tesão? Não. Tu é que gosta desses joguinhos, Joana. Não é do tipo paz doméstica? Paz doméstica. O código de Seabra não está mais em vigor. Faço a menor ideia do que seja esse código Seabra. Era Visconde. Se é Visconde, ao menos se legifere. Legifere, Vasco. Ainda se dizer ordalho, neferlibata, debalde, cornija e calipígio. Calipídio é teu, o grande. O vaso posterior, como diziam os teólogos. E a coisa? A coisa... o vaso anterior. Mas não sei, já saí há muitos anos do seminário. Ai, numa manhã submersa. Submersa ou submergida? Ai, Vasco, olha, tu és um tipo excitante ao teu modo. De modo algum eu sou um tipo. É, um cavaleiro. Cavalheiro. Cavalheiro, eu me enganei. Desculpa. Não. Eu acho até que tens razão. Eu sou um tipo de... cavaleiro. Cavaleiro, como que estava escrito mesmo? Cavaleiro, Uma coisa inteligente, rápida. Ai, na ponta da língua. Cavaleiro. Cavaleiro. A arte de bem cavalgar a toda a selva. Havendo monarcas, que seja lúbrico. Só que isso não é nada lúbrico, né, Vasco? E nem lúdico. É ambíguo, Joana. Não há nenhum prazer como o selim e a mulher. O código Seabra, né? Mulheres, obedecei aos vossos maridos! Maridos, respeitai as vossas esposas. Me daste a espreitar a minha vida. Ela estava naquela gaveta das revistas porcas. Já não tenho revistas porcas há um bom tempo, Joana.
pelo menos desde setembro. Ai, mas então, o que é que tu usas? Hã? O que é que eu uso? É. A mão em concha. Ai, não sejas porco. O que queres dizer com o que é que usas? Em que é que tu pensas? Já sei onde queres chegar. É, eu só ando com intelectuais. Embora sejamos dados à traição, não é? A traição. A traição dos intelectuais. Os intelectuais têm sempre suas razões intelectuais para trair. Bravo! Vai, diz. Diz em que é que tu pensas. Hã? Se pensas, traz. Leste isso na Bíblia? Ou na Playboy? É engraçado, né, Vasco? Porque tu não te dás com as tuas ex, mas tens mulheres na cabeça. Joana, tu és ou alguma vez foi membro do partido heterossexual? Tu tens sexo comigo, Vasco. Devia ser o suficiente. O suficiente? Eu não te satisfaço. Ah, Joana, isso é nota de teste. Satisfaz. Sempre que te tocas, também me traz. Sempre que me toco, toco em pessoas que não me tocam. Tu é que me tocas. Nós temos uma relação tocante. Qual a diferença entre pessoas reais e pessoas imaginadas? A gente no manicômio por fazer essa pergunta. Ah, e qual é? Não compares, Joana. O teu X, o teu ex, foi uma pessoa que te tocou, enquanto eu toco em pessoas que eu nunca toquei. Claro, nunca pensas nas ex. Ah, só encontro quando encontro as fotos nas gavetas. Entre a Bíblia e a Playboy. Então só eu é que existo pra ti. Ah, estranho, não? É uma doença estranha, chama-se monogamia. Eu também sou monogâmica. Parabéns! Ah, merda. Não é muito bonito o onanismo em causa própria. Por quê? Porque, Lolita, fogo dos meus rins, tu não és um objeto. Ah, e elas são? A Eva Gardner? Completamente. E de celuloide. Eu faço que tu pensas, né, Gardner? Ah, no onanismo eu sou um classicista. É, mas ninguém diz onanismo. É o amor que não ousa dizer seu nome. Não tenho nada com o Augusto. Ah, mas em compensação, sei que me enganas. Com o Tibério e com o Vespasiano. Vasco, tu devia ser professor de calora, sabia? Ias ter grande sucesso com essas tuas piadinhas. Impossível, Joana. Não só não possuo um cachimbo, como está cientificamente provado que as calouras só compreendem referências culturais com notas de rodapé. E aquilo de Troia? A guerra que nunca existiu? Quando acordaste, disseste qualquer coisa sobre Troia? Disse. Um sonho. Ah, eu sou um tipo extraordinário. Até sonho com a antiguidade clássica. Tá, Vasco, e o que foi? Não gostei dessa do Vespasiano. É Augusto. Que seja! Não teve nada de mal. Nos encontramos, conversamos e depois nos despedimos, Vasco, nada de mal. Nada de mal. Então, Brutus é um homem honrado. É Augusto! E onde se Não encontraram? sejas previsível. Como? Eu já sei que tu vais perguntar, foi na Rua Augusta? Não fales como se me conhecesses há anos! Vai, Vasco, vai, conta lá isso de Troia, velho amante. Sonhei com o cavalo de Troia. Antes ou depois de entrar? Depois já estavas a dormir. Idiota. Antes e depois de entrar das muralhas? É óbvio, eu sei a história. Bravo, caloura. Depois. Mas tu sonhaste com um cavalo dentro das muralhas de Troia? Na verdade, eu não sei se era Troia. Eu sonhei com um grande cavalo de madeira. Ah, mas podia ser uma memória qualquer da infância. Não, Joana. Era gigantesco. E então? E então ficou a noite. Quer dizer, alta noite, mas era noite no sonho. Abriu-se um alçapão e de lá saíam vários homens. E os homens que saíam de lá eram todos os teus amantes. Ai, eu vou sair! Ah, Rua Augusta! Vai te fuder! Fica! Não! Não, me desculpa, Vasco, eu não tô pra isso. No meio de tanta ironia e erudição, tu és um homem como os outros. Como meu pai. E uma mulher não pode se dar contra os homens, não é? Ter um passado e não ter vergonha nisso. O mundo começa quando vocês nesse encontro estão seduzidas a virgens. Virgens ou putas. Já se sabe, Vasco, nenhum homem nos amou. Todos os homens os fuderam. E vocês são os primeiros, não é? Os primeiros na lua, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Eu não te peço desculpas pelo cavalo de Troia, Vasco. Não me arrependo, não minto, não fujo. Houve outros homens sim, e haverão outros se isso aqui não funcionar. Mas eu sou tão fiel ao mundo. Monogâmica em série.
dizes, não é? Se eu estou contigo, Vasco, se eu estou contigo, não é com teus truques que escapas a isso, que inventas o que não existe, que não sofres, fingindo que te chocas. Meu Deus do céu, eu não sou assim! Eu não sou assim! Se tu pensas que eu sou, tu estás completamente enganado. Não preciso pra nada desses teus cavalos de Troia. Eu queria que não existisse mais nada no mundo! Serão tu e eu! Sem X, sem Y! Augustos ou ruas Augustas. Nós não somos náufragos numa ilha, e nem escravos. Olha que nós nem somos a mesma pessoa. Somos duas pessoas diferentes que vivem no mundo e que gostam uma da outra. Que gosta. Sim, sim que gosto. Sou mais cautelosa que tu com as palavras. Foi um sonho que eu tive, João. Porque eu tive essa preocupação. Não estou dizendo que tu tens amantes antigos ou novos a sair de dentro de um cavalo. Ou que trouxesses um cavalo armadilhado para nossas vidas. E que de lá saem homens que são os teus amantes. No sonho eram amantes. Eram amantes porque eu tenho medo. E eu tenho medo porque eu sou cauteloso com as palavras. Eu tenho medo não do teu passado, João. Porque toda a gente tem um passado. Mas medo do futuro. De repente termos uma coisa boa do lado de fora da muralha. Um presente, uma trégua, um sinal de retirada. Mas quando se está dentro da muralha, dentro da nossa casa, dentro da nossa cama, é um desastre. Uma traição. Mas a traição não é tua. É nossa. Fomos ingênuos e confiantes, que achamos que não há inimigos, que cada desconhecido não é um inimigo, que cada amigo não é um inimigo, que aquilo que temos não sofre ameaças, até que nós somos inimigos um do outro. Não, Vasco. Vasco. Eu nunca vou ser a tua inimiga. Eu nunca vou ser teu inimigo, João. Então queima. Queima o cavalo de Troia, meu querido. Esquece os sonhos quando tu acordares do sono. Esquece o medo quando tiveres com medo. Vasco, olha aqui. Nós estamos nisso juntos, ok? Juntos. E como tu dizes do teu Deus, se não há liberdade, não há mérito. Vamos viver a liberdade, Vasco. Vamos. Sem cavalos, nem medos e nem códigos. Não são ciúmes, entende, João? É medo. Não tenhas medo, Vasco. E os ciúmes é um medo. Não tenhas medo. E o cavalo de Troia não é uma teoria minha. Foi uma imagem que eu tive, uma imagem perversa, uma imagem triste, livresca. Apenas uma imagem. Mas eu queimo. Eu queimo o cavalo de Troia se tu queimares comigo. Eu queimo até Troia, Jonas, se tu queimares Troia comigo. Queimas Troia, Vasco. Mas nós não vivemos em Troia? Não, minha querida. Nós vivemos no mundo.
eles parece que pedem desculpa. Ele não. Ele sabia muito bem o que fazia. Há quem ache que não há nada para saber, mas é claro que há. E quando alguém sabe e mostra que sabe, é muito bom. É como se eu fosse invadida. Acredita? Aquele homem sabia muito. E quando me fazia coisas que tu nem sabes como são, ele não era meigo, era um homem, entende? E os homens, Vasco, os homens não têm que pedir desculpa. Já sei, tu vais pensar que ele foi violento. Não conheces meio termo, Vasco? Ele é doce e é violento. E os violentos é que triunfam, dizias tu. Como no título daquele livro que eu te ofereci. Tu já tinhas lido em inglês e achaste estranho que eu te desse um livro que já tinhas. Vasco, eu sei. Eu sei, eu vi no teu apartamento. Mas eu também queria te mostrar isso, sabe? Comunicar pelo título. Os violentos é que triunfam. Só que nada disso aqui é violência, não como tu pensas, pelo menos. Tu achas, Vasco, que um homem deve ser meigo. E eu queria que tu fosses violento. Tu querias uma espécie de igualdade, então ficarias um degrau abaixo. Tudo de porcelana. Cuidadoso, frio e morto. Ele não era meigo, Vasco, não precisava disso. E eu queria ele dentro de mim. Espada na bainha. Tudo muito etimológico. E ele sabia coisas, Vasco, como ele sabia. Eu até te contei isso uma vez para te fazer ciúmes, dizendo dele o que dizem os outros. Era um homem com uma certa fama. Mas eu sabia disso porque eu tive com ele algumas vezes, menos do que devia. E mesmo no primeiro ano do nosso casamento, quando tudo corria bem, como dizem os amigos fúteis, eu já estava farta de um homem meigo, de um homem, Vasco, que pede desculpa. E tu vias algumas vezes. Algumas vacas eu consegui esconder. Uma vez eu andei de gola alta em janeiro, porque eu tinha ele aqui, ó, bem aqui no meu pescoço. Coisa que tu talvez aches violenta, como se isso aqui fosse tudo muito amável. Uma ilusão, como tu dizes. Quando isso, na verdade, são tantas outras coisas, Vasco. Não contigo, tantas outras coisas. Um corpo que nos deixa cansado e marcado em nada. Nada de homens meigos que são como desertores. Ele não. Ele sabia das coisas. Ele me conhecia tão bem. E durante anos e anos me fez bem pensar nele. E em tudo que ele me fazia. Não dizem que a fantasia salva casamentos? Hã? Talvez tenham esquecido da memória. A memória é que salva casamentos. Fantasia é como eles chamam as revistas femininas. Mas eu sempre achei fantasia uma má palavra. Há experiências e desejos. Fantasia é uma ideia pueril, é uma coisa de melodrama. E eu nunca fantasiei com ele. Porque entre nós, Vasco, entre nós só houve dois momentos. Dois. O momento em que eu o desejei. E o momento em que eu me recordo desse desejo. Um desejo comprido, feito carne. Eu me lembro disso, Vasco. E isso me faz tão bem. Por isso que ele não foi um homem como os outros. Não, Vasco, ele foi o homem que eu precisava. E os homens não são meigos. Os violentos é que triunfam. Eu não te conheço. Tu pediste a verdade? Eu não pedi nada. Além do mais, isso não é verdade. Isso é falso, Joana. Isso é mentira.
É como aqueles moleques que começam a dizer palavrões pensando que isso os vão deixar os homens. Isso faz de mim mulher! E não é por causa das palavras. É sempre mais cômodo pra ti imaginar que as coisas se jogam nas palavras. Isso faz de mim mulher porque eu não sou esposa, Vasco. Nunca fui. E tu sabias disso? Não faças como se nunca tivesse sabido. Eu nunca quis que fosse esposa. Mas eu não sei o que tu querias. Os casamentos só funcionam por telepatia. Eu sei o que tu fazias. Agora me dizes isso. Jamais poderia imaginar que já no primeiro ano do nosso casamento tivesses um amante. Um amante? Amante? Eu nunca tive um amante. Tu que ficas mais tranquilo com essa palavra, amante. Como se isso aqui fosse um romance do século XIX e tu tivesses direito à nobreza do ogro, uma espécie de piedade dos fracos. Amante. Amante. Amante é coisa que eu nunca tive, Vasco. É uma palavra cômoda pra ti. Mas eu tive apenas um homem com quem eu ia pra cama. E olha que geralmente nem falávamos. É tão redundante falar, sabe, Vasco? Falar é uma atividade muito popular entre pessoas fracas. Não falava? Ai, tá vendo só como tu és. Qualquer outro teria uma fúria. Ou então perguntava por pormenores. Entre o indignado e o curioso, talvez. Talvez até excitado, agora tu não. Tu queres saber se nós não falávamos? Tu fica chocado por não falar. Se era um homem e uma mulher que se desejavam, que se queriam, que não se conheciam, as palavras só atrapalhavam. E depois palavras são sentimentos, e eu não queria que ele fosse meigo. E eu? Hã? Olha, Vasco, eu não sei se entendo a pergunta. Nunca pensavas em mim? Eu não ia pra cama com o outro pra pensar em ti. Não foi isso que eu perguntei, Joana. Se eu pensava em ti moralmente, no Vasco não havia nenhuma questão moral envolvida. Eu não gostava dele, não queria um divórcio, não havia sequer o risco de tu descobrires. Ai, Vasco, eu não tinha motivo nenhum pra pensar em ti. Não gostavas dele? Que parte é que tu não entendeste? Gostavas de estar com ele. Para mim, isso é gostar dele. Só para um fetichista. Aquilo que as pessoas são, não acompanha aquilo que as pessoas fazem. Se eu vou pra cama com um homem que eu não conheço, como um desconhecido qualquer, eu gosto do que fazemos, Vasco. Eu gosto do que ele faz, do corpo dele. Eu não estou com ele. Eu não gosto dele. Eu nem sei quem ele é. Houve outros? Ai, tu não ouves o que eu te digo. Eu não tive um amante. Não sou promíscua, não tenho nenhum interesse nisso. E também não fiz isso pra te magoar, como talvez tu imagines. Foi um homem que apareceu e que eu desejei. Eu não gosto de fantasias. Há desejos sem memória e na altura eu o desejei e ele a mim e agora eu vivo dessa memória. Vives disso? Vasco, não seja dramático, eu não vivo disso, eu penso nisso. E quando eu penso, também não era um homem que eu tivesse amado. Mas desejaste. Porque as coisas corriam mal entre nós. Que ideia, meu querido. As coisas não corriam mal entre nós. Tu não tinhas a menor noção de que as coisas corressem mal. Portanto, Vasco, não há nós nisso. E depois as coisas corriam mal pra mim, né? E por tua causa. Não sei como é que as coisas corriam pra ti. Também nem creio que tu tivesses assim tão interessado nisso. E depois, Vasco, eu não desejei porque as coisas corriam mal. Desejei porque desejei, não tem uma razão lógica pra isso. Olha, Vasco, a verdade é que eu desejei sim, tá? E não desejei ninguém antes dele e nem depois, desde que nós estamos casados. E quanto tempo esperavas para me contar isso? Que eu não te contava coisa nenhuma, meu querido. E a minha vida sexual não te diz respeito. És minha mulher! É tu, meu marido, mas a minha vida sexual não te diz respeito. E se eu fosse violento? Ah, ninguém diz essa frase. Ninguém? E se eu fosse violento, Vasco? É como dizer que se eu fosse um Napoleão. É uma criancice. Responde, Joana. E se eu fosse violento? Agora, aqui, se tu me batesses e partisse coisas? Ou na cama? Na cama.
Se eu tivesse desejado outro homem, se tu fosses violento. Olha, Vasco, eu não sei. Ah, eu não sei, mas a pergunta não faz o menor sentido, porque tu não serias violento. Tu nem sabes o que dizes. Violência pra ti é violência doméstica. Olha, meu querido, tu não fazes a menor noção do que estás dizendo. Eu estou dizendo que os violentos aqui triunfam. Ai, Vasco, tu pode dizer isso em inglês se quiseres. Talvez te convenças. E como que eu sei que isso é verdade? Porque é a verdade. E por que decidiste me contar isso agora? É porque eu estou na mesma situação. Não te enganes, meu querido. Tu não estás na mesma situação. Tu tens um amante. Eu nunca tive um amante. Não é uma amante, de fato. É tanto como o teu. O meu? Que meu? Eu disse gramática. Não, na gramática eu dispenso, Vasco. E depois não há nenhuma relação entre mim e ele. Nunca houve, só sexual. Agora, tu não é? Tu escreve cartas àquela menina, a tua aluna. Aí é um sentimento e um possessivo e um amante e tudo. Tu que és um casto e meigo, Vasco, és um promíscuo. E tão promíscuo que dizes que a amas. Como se o sexo não bastasse. Como se tivesse de ser tudo realmente sujo e previsível, não é? Casamento porque sim. Aborrecimento. Crise dos 40 sem dente intelectual. Uma amante com 1,5 metro de pernas. Meu Deus do céu, tu és tão conservador que me dá nojo. Eu nem sei se acredito naquilo que ele escreveu. Isso é típico. É típico. Isso é uma frase tipicamente masculina na sua imbecilidade. Olha, tu tens todos os defeitos dos homens e nenhuma das virtudes. Tu não sabes se acredita, Vasco. Então faz um retiro espiritual. Pensa nisso. Pensa se tu precisas de uma teoria para dormir com uma aluna de 1,5 ano, ou tu dormes com uma aluna apenas porque te apetece. Não te preocupes, viu? Que eu não menciono as questões deontológicas. Mas não é o que defende? O desejo consumado? Eu não defendo nada! Não tenho nenhuma teoria! Vasco, olha que eu não sou a tua aluna de mestrado! E eu só te contei minha vida porque tu não sabias. Como é que ele se chama? Achas mesmo que te digo? E como é que eu sei que não estás a inventar isso? Porque sou alguém que te amasse tanto! É que inventaria isso! E agora? Agora? E agora? Agora vivemos como as coisas que se dizem, não é? Como antes vivíamos. Como silêncios. Não houve silêncios. Elipses, omissões, atos e palavras. Eu não quero mais ninguém. Além da jovem licenciada. Além de ti. Toda gente quer mais do que aquilo que tem, Vasco, senão está morta. Eu não te tenho a ti. Mas isso tu dizes agora porque achas que descobriste alguma coisa. E achas que eu revelei alguma coisa, e então tu achas que isso significa alguma coisa pra mim, além da coisa que é e que foi, mas uma coisa só, Vasco, foi só uma coisa. Eu já sabia há muito tempo. O que sabias há muito tempo? Não isso, Joana. Isto. Eu sabia que te queria e não te tinha. Que logo que dormimos juntos, eu te perdi. Porque não podia consumar a nossa relação. É impossível estar casado contigo, Joana. É impossível dormir contigo. Eu posso até imitar os movimentos, né? Tu podes ficar com o meu sobrenome. Nós vivemos juntos, não é? Nós somos um casal. Mas eu nunca te conseguia ter. Para te ter não bastava um ato físico ou a lei. Para te ter tinha que ser uma força. E uma força, não a violência, como tu pensas que eu penso. Para te ter tinha que necessário um poder. Poder. Poder qualquer que sabe vagamente a masculinidade. Porque talvez gostes de uma certa submissão, porque és irracível e precisa desse teatro para fingir que obedeces. Mas para te ter é necessário um poder.
e além do sexo, como alguém que amasse alguma coisa furiosamente contigo, como o teu corpo, mas não a ti, e nem tu a ele. Uma força ou objetivo. E eu? Eu era o que tu dizias, meigo. E era a ti que me dirigias e tu não estavas lá. Esperavas que eu te amasse como se eu não te amasse. Eu sabia que era impossível estar assim contigo. Que nada faria consumar o nosso amor. Assim, logo que te tive, eu te perdi. Tu querias o poder, Joana, e eu a rendição mútua. E éramos assim, como dois exércitos perplexos num campo de batalha. Ordens contraditórias, propostas inconciliáveis. Foste tu que te trancaste por dentro? Ou eu que me tranquei por fora? Não sei. Tens a chave? Tem. Eu acho que foi eu que me tranquei, né? Faz mais sentido. A chave está aí? Eu não a vejo. Tu tens? Não. Procura. O meu avô tinha um caseiro cego que reconhecia as madeiras pelo tato. E eu ainda hoje não sei distinguir o pinho e o mogno. Quando compramos móveis, as pessoas julgam que eu sei essas coisas e eu não sei. Talvez porque nunca tivesse aprendido as árvores. O meu avô queria que eu aprendesse. Ficávamos no alpendre e eu nos joelhos dele e ele apontava e dizia: castanheiro, vai. Como se fossem citações de Confúcio. Eu tinha 2 anos, não entendia nada. E ele dizia: é preciso conhecer as árvores. E não me dizia mais nada. Para que é preciso conhecer as árvores? E o caseiro cego, ele passava as mãos pelas portas e sabia dizer a madeira. Eu compreendi que umas eram mais ásperas, mais sólidas, mas mesmo olhando para elas, distinguindo as cores, eu não sabia. Eu não sabia como eu não sabia as árvores. E ele só pela textura, só pelas mãos, ele sabia. Passava aquelas mãos grandes de velho e sabia e dizia: mogno, menina. Porque sabia que eu não sabia e que eu ficava maravilhada. E o meu avô todo orgulhoso com o caseiro. E comigo, que não sabia aquelas coisas, mas sabia. Sabia que as coisas eram importantes. Mogno, menina.
pai? Não, meu namorado. E tu? Um acidente. Ah, Um cara que se atravessou na minha frente. um cara? É, atravessou-se na minha frente. E ele morreu? Eu espero que não. Onde foi? Filho da puta! Como que eu podia saber? Que diferença fazia se soubesses? Desculpa. Desculpa, Não é isso, Joana. tu tens consciência do que fizeste? Quando? Eu não tive culpa. Ele se atravessou na minha frente. Estás sendo repetitivo. Mas foi o que aconteceu. Não deu tempo Não deu tempo, Val. de frear. Diz isso à polícia. Já disse. E por acaso tu disseste um ex-namorado é alguém que queremos atropelar? Quem foi que disse isso? Não fui eu. Joana, eu não fiz nada. Não vamos voltar à mesma conversa. Não vamos voltar a lado nenhum. Eu acho incrível. Eu acho incrível eles buscarem uma frase que eu tenha dito, uma frase qualquer. Que eu tinha dito brincando. Foi brincando, Joana. Ninguém diz uma coisa dessa na série. Mas eu acho incrível. Eles buscaram um desabafo. Uma frase, agora com uma pessoa que foi realmente atropelada. Isso não tem graça. Essa sua mania de brincar com o que é sério. Depois, quando é sério, a gente pensa que é uma brincadeira. Um ex-namorado. Eu nem sabia que tinha namorado. Eu nem sabia de ti. Um cara se atravessou na minha frente e agora tu brincas como se eu tivesse atropelado o namorado. Como se fosse um ataque, não é? Um ataque contra ti, talvez. Não são sempre ataques contra ti. Até mesmo os acidentes. Eu não fiz nada, João. Eu não atropelei ninguém. Eu quero dizer que eu não tive culpa. Ele se atravessou na minha frente e isso não é um desabafo. Uma frase que se diz uma briga. Eu posso até ter dito, não sei, é possível. Mas eu não atropelei ninguém. Nem o namorado, nem a namorada de ninguém. Não faças disso um acidente. Não faças de um acidente, Joana, uma vingança. Uma coisa sobre nós. Isso não é sobre nós. Não vamos discutir isso, não agora. Nós estamos... Ai, não vamos voltar à mesma conversa. A conversa é sempre a mesma. Ainda bem que reconhece. Alguém tem que reconhecer alguma coisa. É, mas eu continuo esperando. O que queres que eu reconheça? O que queres que eu reconheça? Não quero nada disso. Nem sabia que tinhas namorado. Te achas do último homem do mundo. É muito difícil falar contigo. Olha, eu não tinha percebido que já estávamos falando. Eu acho que estamos, não? Falando para não dizer nada. Sujeito no roteiro? Ai, mas tu sabes muito bem do que se trata. Não, eu não sei. Nós estamos na emergência de um hospital. Tu sempre abusaste da velocidade. Qual velocidade? Olha, tu não deves ter mudado tanto assim. Ele atravessou no vermelho. Ele atravessou no vermelho. Ele atravessou no vermelho. Ainda te lembras do que eu falava sobre Genebra? A Convenção de Genebra. Mesmo na guerra existem regras. Como é que se diz? O mínimo de humanidade. Uns riscos no chão e é o que é. Não vale tudo, Joana. Não se pode ultrapassar o risco. Eu acho que é assim. Depois do início das hostilidades, as partes do conflito poderão estabelecer no seu próprio território, e se houver necessidade, nos territórios ocupados, zonas e localidades sanitárias e de segurança, organizadas de modo a proteger dos conflitos da guerra os doentes e os enfermos, os velhos, as crianças com menos de 15 anos, as mulheres grávidas e as mães de crianças com menos de 7 anos. Mas nós nunca fazíamos isso, não é? Nunca cumpríamos isso. Valia tudo. Até mesmo arrancar os olhos. Não é assim que se diz como os verdadeiros torturadores? Eu não me ponho fora disso, João. Eu também não me orgulho disso. Mas entre nós, e eu digo naquela época, nunca vigorava a Convenção de Genebra. Era garra branca, sem nenhuma regra. Palavras que mal se pensam, que mal se acredita nisso, lançadas como se fossem granadas de mão. Ainda te lembras daquela canção? As palavras pesadas atiradas como se fossem leves. E era assim mesmo. Havia merda e dizias tudo.
dizia tudo, dizíamos tudo. Nunca fomos capazes de esperar, de deixar passar, de não dizer nada. Ao mínimo desvio, guerra suja. Tu sabes que eu não penso metade das coisas que eu disse. E eu sei que tu também não pensas metade das coisas que disseste, Joana. Vivíamos como se o amor nos enlouquecesse, sem a mínima regra. As pessoas protegidas têm direitos a proteger a sua honra, os seus hábitos e costumes, as suas convicções e práticas religiosas. Serão sempre tratadas com dignidade e protegidas contra todos os insultos e atos de violência, contra os insultos e a curiosidade pública. Eu contra ti, tu contra mim, todos contra todos. Fizemos a vida um do outro uma miséria. E depois achávamos que a raiva fosse o amor. Palavras pesadas, atiradas como se fossem leves. E nunca tivemos genebra, nunca tivemos uma pausa, nunca tivemos uma regra. Agora estamos aqui. Estamos aqui tudo de novo, sem genebra para nos proteger. Nós estamos juntos há 6 meses. 6 meses? É. E? E o quê? E nada. E é bom? É. Nunca mais te vi. E tu? Eu o quê? Tu estás bem? Cheio de trabalho. Ah, e mais? Mais nada. Deixaste de fumar? De manhã. De manhã o quê? Deixei de fumar de manhã. Ah. A minha mãe de vez em quando ainda pergunta por ti. É natural. É. Ninguém nos diz nada? Já falaste com o médico? Não, ele já estava lá dentro. Eu não lhe passei por cima. O quê? Dele. Eu bati apenas com um capô. Apenas com capô. Eu quero dizer que não matava. Tu matavas nós? Não, quero dizer que eu não matei. Não? Não! E tu sabes disso? Ah, sei! Não sei. E depois vocês me falar de Genebra e dessas merdas. Olha aqui, Vasco, eu lembro muito bem de citar em Genebra, mas a tua memória, meu querido, não é lá muito rigorosa, não é? Isso são regras para terceiros, Vasco. Pessoas protegidas, certo? Nós não somos pessoas protegidas, Vasco. Nós somos as pessoas, as partes, os beligerantes, os desprotegidos. Continuas cruel. É, as palavras têm um sentido, não é? Nós não somos pessoas protegidas. Para de essa merda! Quem são os protegidos? Os terceiros? Os terceiros. Isso é do gênero o próximo. Não é como dizem os cristãos? O próximo. São os outros. Ah, os outros. É, nem tu, nem eu, outros. Então reúne, Joana. Vamos lá, reúne os médicos, as crianças, os velhos doentes com menos de 15 anos, as crianças grávidas com menos de 10 anos, as mães. Ai, já nem sabes mais as tuas falas. Ainda demorará muito. Estás com um ataque de remorso? Que remorso. Primeiro tu atropelas uma pessoa e agora vens fazer uma visita humanitária. Eu não tive culpa. Olha, Vasco, também deves ir à convenção. Achas mal que eu tenha vindo ver? Tu não conheces, só o atropelaste. Era no mínimo desnecessário tu teres vindo. Eu não tive culpa. É, eu sei. Bom, Joana, anota aí. O sinal estava verde para os peões. Gosto muito de ultrapassar os vermelhos. Ia disparado. Como de costume. Como de costume é 100 por hora.
cara que atravessava. E não te era estranho. Não me era nada estranho! Eu já o tinha visto contigo! Ainda dava tempo de frear. Ainda dava tempo de frear! Não freiei! Atropelaram o namorado da namorada! Isso! Olha que bendita! Passei por cima! Duas horas. As duas rodas! Ainda dava para ouvir o barulho! Ainda me espreitaram o cadáver! E a polícia? Acreditou? Exatamente! Na minha história! Vê essa luz vermelha? Daqui a nada vem dizer-nos que morreu! É? Bom, pelo menos eu tentei, né? Só mais um bocadinho. Está quase. Se calhar salvaram o cara. Ah, Mas uma coisa é certa, Joana. o quê? Andar já não anda! Ah, Joana. Desculpa. Nossa, eu não sei o que me deu. Vai correr tudo bem. Talvez ele se safe.